Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. Eu sou o Wellington Lima e nesse vídeo vamos refletir sobre Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50, onde encontramos um encontro marcante entre Jesus, um fariseu, e uma mulher conhecida por sua vida de pecado. Nessa passagem, Jesus é convidado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Durante a refeição, uma mulher entra no ambiente e, em um ato de profunda humildade e arrependimento, unge os pés de Jesus com perfume e os enxuga com seus cabelos. Essa atitude desperta críticas silenciosas a Simão, mas Jesus responde de uma forma que transforma completamente a situação. De uma forma didática, vamos dividir essa passagem em duas partes, a saber, primeiro Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 40, onde Jesus aceita o convite para jantar na casa de Simão, mas algo inesperado acontece. Uma mulher entra na casa, se prostra aos pés de Jesus, chora e unge seus pés com perfume. Depois vamos dar continuidade a esse estudo, onde veremos a passagem de Lucas, capítulo 7, versículo 41 a 50, onde Jesus conta uma parábola sobre dois devedores para mostrar a Simão a grandeza do perdão de Deus. O que essa história nos ensina sobre perdão, fé e amor verdadeiro? Como a atitude dessa mulher contrasta com a religiosidade fria do fariseu? E o que as palavras de Jesus significam para nós hoje? Fique comigo até o final para essa reflexão essencial. Vamos lá? Lucas, capítulo 7, versículo 36. E um dos fariseus lhe pediu que comesse com ele. Então, entrou na casa do fariseu e sentou-se à mesa. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar em sua casa. Esse tipo de convite não era incomum. No Evangelho de Lucas, vemos essa situação acontecer em pelo menos mais duas vezes. Lucas, capítulo 11, versículo 37, onde temos: E estando ele ainda falando, um fariseu lhe rogou que viesse para jantar com ele, e entrando, sentou-se à mesa. A segunda vez que isso vai aparecer será em Lucas, capítulo 14, versículo 1, onde temos: E aconteceu que, entrando ele num sábado para comer pão na casa de um dos chefes dos fariseus, eles estavam observando. O fariseu aqui em questão se chamava Simão, mas pouco sabemos sobre ele. É possível que tenha sido curado por Jesus de alguma enfermidade, e em sinal de gratidão, ofereceu esse banquete. Diferente dos costumes modernos, os judeus não se sentavam às cadeiras à mesa. Na tradição oriental, as refeições eram feitas em mesas baixas, e as pessoas se reclinavam em divãs, apoiando-se sobre o braço esquerdo e deixando os pés estendidos para trás. Isso explica como a mulher que aparece na sequência da narrativa conseguiu se aproximar de Jesus para lavar seus pés com lágrimas e ungi-los com perfume. Outro detalhe interessante é que, em ocasiões como essa, as portas das casas costumavam ficar abertas. Assim, pessoas que não eram convidadas formalmente podiam entrar para ouvir as discussões que aconteciam à mesa. Esse cenário ajuda a entender como a mulher pecadora teve acesso a Jesus naquela reunião. Versículo 37. E eis que uma mulher da cidade, que era pecadora, quando soube que ele estava na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro de óleo perfumado. Quem era essa mulher? Essa mulher não é Maria de Betânia, que ungiu Jesus 6 dias antes da sua última Páscoa. O texto nos diz apenas que ela era pecadora, o que pode indicar que tinha uma reputação manchada, possivelmente como prostituta ou uma mulher de má fama. É importante destacar que não há base bíblica para identificá-la como Maria Madalena. Maria Madalena é mencionada no capítulo seguinte por Lucas, como uma mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios, conforme está registrado em Lucas, capítulo 8, versículos 2 e 3. Além disso, ela parece ter sido uma mulher de posses, já que servia a Jesus com seus bens. Se fosse essa mulher aqui, seria estranho Lucas mencioná-la depois sem qualquer menção do ocorrido. E também fica uma pergunta: de qual cidade ela era? O texto não especifica. Alguns estudiosos sugerem Naim, outros Cafarnaum, o que é mais provável dado o contexto. E alguns até cogitam ser de Jerusalém. E o que era o vaso de alabastro que ela tinha? Esse vaso continha óleo perfumado e era feito de alabastro, uma pedra calcária macia, muito usada na época para armazenar perfumes preciosos. Algumas interpretações sugerem que poderia ser um frasco de cerâmica ou um pequeno recipiente sem alça. Versículo 38. E estando atrás, aos seus pés, chorando, começou a molhar-lhes os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhes os pés.
e os ungia com o óleo perfumado. A posição dela faz sentido dentro dos costumes da época. Naquele tempo, as pessoas não se sentavam à mesa como fazemos hoje, mas reclinavam-se sobre almofadas ou divãs, deixando os pés para trás. Assim, essa mulher conseguiu se aproximar sem interromper a refeição. Mas o que mais chama a atenção é sua atitude. Ela chora intensamente, e suas lágrimas se tornam a água que lava os pés de Jesus. Era comum que os servos lavassem os pés dos convidados como um gesto de hospitalidade, mas essa mulher não trouxe uma bacia com água. Ela usou suas próprias lágrimas. Isso mostra o peso do arrependimento que carregava. E sem dizer uma única palavra, ela expressa tudo o que sente. Seu choro é sua confissão. Seu silêncio fala mais do que qualquer discurso. O coração dela estava completamente quebrantado diante de Jesus. Então, ela faz algo ainda mais impactante. Com seus próprios cabelos, enxuga os pés do Senhor. Na cultura judaica, as mulheres mantinham os cabelos presos em público, como sinal de modéstia. Soltar os cabelos diante dos outros era um gesto ousado, mas ela não se importava com julgamentos. Apenas queria demonstrar amor e arrependimento. E ela vai além. Ela beija os pés de Jesus. O beijo na cultura antiga era um símbolo de amor, reverência e submissão. Era como se ela dissesse: eu reconheço quem tu és e me coloco totalmente aos teus pés. Por fim, ela unge os pés de Jesus com um óleo perfumado, algo valioso. Talvez esse perfume tenha sido adquirido com os recursos de sua vida pecaminosa. Mas agora, em um gesto de entrega, ela usa o que tem de mais precioso para honrar o Senhor. E esse é um grande ensinamento para nós. Quando nos arrependemos verdadeiramente, não apenas abandonamos o pecado. Nós entregamos tudo a Cristo. Nossos talentos, nosso tempo, nossos bens, nosso passado. Tudo passa a ser dele. Assim como essa mulher fez, devemos nos lançar aos pés de Jesus com humildade, amor e entrega. Versículo 39. E quando o fariseu que o havia convidado viu isso, falou consigo mesmo: se ele fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que o toca, porque ela é pecadora. O fariseu falou consigo mesmo, ou seja, não expressou essas palavras em voz alta, mas apenas em pensamento. Porém, Jesus, que conhece o coração dos homens, sabia exatamente o que Simão estava pensando. A dúvida dele era clara. Se ele fosse profeta, na mentalidade dos judeus, um profeta não era apenas alguém que previa o futuro, mas alguém que possuía discernimento espiritual e conhecia os segredos do coração humano. Simão ainda não rejeitava completamente Jesus, mas começava a questionar se ele realmente era enviado por Deus. O que incomodava Simão? Ele acreditava que se Jesus fosse realmente um profeta, não permitiria que aquela mulher pecadora o tocasse. Para os fariseus, manter comunhão com pessoas de má reputação era impensável. Na verdade, eles evitavam ao máximo qualquer contato com aqueles que consideravam impuros. Mas Jesus não se afastava dos pecadores. Ele veio justamente para os alcançar. Diferente dos fariseus, que se viam como espiritualmente superiores e evitavam qualquer associação com os de fora, Jesus demonstrava amor e graça aos marginalizados. Isso não era algo novo em seu ministério. Ele já havia sido criticado antes por comer e beber com publicanos e pecadores. Como Jesus mesmo respondeu naquela ocasião, conforme Lucas, capítulo 5, versículo 31 e versículo 32, onde temos: os que estão sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. E esse é um dos grandes contrastes do Evangelho. Os fariseus afastavam os pecadores. Jesus os acolhia. Os religiosos condenavam. Jesus oferecia perdão. Simão via apenas o passado daquela mulher, mas Jesus enxergava um coração arrependido. E quantas vezes ainda hoje pensamos como Simão? Será que já olhamos para alguém e julgamos, achando que não merece o amor de Deus? Mas a mensagem do Evangelho nos lembra: não há ninguém tão pecador que não possa ser transformado pela graça de Cristo. Versículo 40. E Jesus lhe respondeu: Simão, tenho uma coisa a te dizer. E ele disse: dize-a, mestre. O primeiro detalhe que chama a atenção é que Jesus respondeu ao que Simão pensava em seu coração. Simão não havia falado nada em voz alta, mas Jesus, que conhece os pensamentos mais profundos, confrontou-o de maneira sábia e graciosa. Embora tivesse recebido Jesus em sua casa, Simão o via apenas como um convidado, não como Senhor. Jesus, no entanto, enxergava além das aparências
e decidiu corrigir seu erro sem expô-lo publicamente. Em vez de repreendê-lo diretamente, Jesus introduziu sua resposta de forma cuidadosa. Simão, tenho uma coisa a te dizer. Essa abordagem demonstra a paciência e a mansidão de Cristo. Ele não o confrontou com dureza, mas deu-lhe a oportunidade de ouvir e refletir. Essa é uma característica marcante do ensino de Jesus. Ele corrige, mas sempre oferece a chance de arrependimento. Simão, por sua vez, respondeu: Dize-a, mestre. Ainda que tivesse dúvidas sobre Jesus, ele continuava a tratá-lo com certa reverência, chamando-o de mestre. No entanto, isso nos lembra da advertência de Jesus em outro momento, conforme podemos ver em Mateus, capítulo 7, versículo 21, onde temos: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. É possível chamar Jesus de mestre e, ao mesmo tempo, não estar verdadeiramente disposto a segui-lo. Simão estava prestes a aprender uma lição importante sobre o amor e o perdão. Mas será que ele realmente estava pronto para recebê-lo? Essa é uma pergunta que também devemos nos fazer. Chamamos Jesus de Senhor, mas estamos dispostos a ouvir e obedecer a sua voz? O que chama a atenção aqui? A atitude de Simão e a atitude da mulher pecadora mostram dois tipos de resposta a Jesus. De um lado, um fariseu que o vê apenas como um mestre comum. Do outro, uma mulher que reconhece quem Jesus realmente é e se lança aos seus pés em arrependimento e amor. Essa passagem nos desafia a refletir. Como temos nos aproximado de Jesus? Com o coração frio e cheio de julgamentos, como Simão? Ou com humildade e entrega, como essa mulher? Que possamos aprender com esse encontro e nos achegar a Cristo com fé verdadeira e um coração rendido ao seu amor e perdão. No próximo vídeo, veremos como Jesus responde a esse momento com uma parábola que revela uma verdade profunda sobre o perdão de Deus. Não perca essa continuação. Se este estudo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais reflexões do Visão Comparativa dos Evangelhos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!